O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O seu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23. Nós encontramos dentro deste salmo coisas maravilhosas para nós meditarmos a palavra de Deus. E para entendermos um pouquinho mais aqui, veja, na época do salmista Davi, por volta de 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo, havia uma maneira, e foi preservado esse costume até a época de Jesus, até um pouco depois, devido ao clima lá no Oriente. Os pastores, eles levavam as ovelhas para pastar às 4 horas da manhã, da madrugada. Às 4 horas da manhã. Levavam elas para ir. Enquanto elas pastam, elas estão sempre em movimento. As ovelhas, enquanto pastavam, estavam sempre em movimento. Então, ali por volta das 10 horas, o sol já estava muito quente, já estava havendo muito calor. Então, elas ficavam cansadas e com sede, porque estavam apenas se alimentando, comendo, sem beber água. Mas estava muito quente. Elas, então, cansadas e com sede, elas não podiam beber água. Mas o pastor sabia que elas não podiam, então, beber a água com o estômago cheio. Então, por isso, ele levava as ovelhas para um canto fresco e fazia com que elas repousassem um pouco. Depois do descanso, aí sim levava para beber água, porque elas não poderiam beber água com o estômago cheio. Elas precisavam circular, andar, caminhar, se exercitar um pouco para fazer digestão, para depois beber a água. Se aplica à nossa vida também isto. No sentido espiritual, nós temos comido, bebido, nos alimentado da palavra de Deus, nós estamos caminhando, o sol está quente e o Senhor faz conosco, com a nossa alma, igual faz o pastor com a ovelha, leva para descansar. A palavra de Deus nos diz no Salmo, mesmo no Salmo 46, no verso 10, Deus diz para cada um de nós, os seus servos, o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As ovelhas ficavam confiando na direção e no cuidado do pastor, davam o alimento, depois levavam para beber água. Após o período de descanso, havia um intervalo entre comer e beber, havia então um período de descanso. Deus quer que nós descansemos nele, Deus quer que nos aquietemos nele, porque ele diz assim: sabei que eu sou Deus. Então, existem uns momentos em nossas vidas que nós precisamos nos aquietar diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho segundo escreveu João, que Maria ficava aos pés do Senhor, aquietada, sentada, apenas ouvindo, enquanto sua irmã Marta, ela vivia, o texto da palavra de Deus nos diz que ela vivia inquieta. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e com muitas coisas, mas uma única coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte: ficar descansando no Senhor, ficar confiando no Senhor, aquietado aos pés do Senhor. Isso é muito importante. Então nós vemos que as ovelhas estavam repousando, descansando, e depois iam beber água. Nós vemos que as ovelhas, por exemplo,
as ovelhas, elas não são igual aos cães, por exemplo. Elas não possuem o senso de direção. Os cães, os gatos, os cavalos, né, os outros animais, são diferentes da ovelha, porque elas não possuem o senso de direção. Elas se perdem com muita facilidade. Por exemplo, uma ovelha, o campo de visão, ela não consegue enxergar nítido além de 9, 10 metros de distância. A visão de uma ovelha é limitada. Acima de 10 metros de distância, a vista dela começa a ficar embaçada. Ela não consegue ver de forma nítida. Então ela tem a visão limitada. Tem aqui mais um exemplo para nós. Nós somos ovelhas do Senhor, servos de Deus. Por mais que queiramos saber, ver, entender, compreender as coisas de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, as coisas de Deus, nós somos limitados. Nós não temos o devido entendimento, a devida compreensão que Deus tem do próprio plano que Ele tem para nossas vidas, os métodos que Ele usa para nossas vidas, a direção que Ele tem para nossas vidas. Nós somos limitados. Então a ovelha depende do pastor, dependia do pastor, e nós temos que aprender a confiar e ficar na dependência de Deus também, porque nós somos limitados, nós somos humanos. Então nós temos que confiar, como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós temos também que aprender a confiar no Senhor. Interessante que um pastor famoso, há muitos anos atrás, ele disse algo sobre o Salmo 23. Há quase 120 anos atrás, ele disse algo interessante sobre o Salmo 23. Ele disse que o Salmo 23 é comparado a um rouxinol cantando numa noite escura. Cantando numa noite escura, um rouxinol. O rouxinol canta em dois momentos. De noite para a sua companheira, porque a fêmea do rouxinol não canta. Então ele canta para a sua companheira. Interessante isso. E de madrugada ele também canta para defender o seu território. Então ele canta em dois momentos, para a sua amada, para a sua companheira, né? E também ele canta de madrugada para defender o seu território. Quanto mais perto estiver um rouxinol da área urbana, mais alto é o seu canto. Quanto mais perto de uma área urbana, ele canta mais alto. Porque são muitos os perigos. Então, aqui nós temos que aprender também outra lição com o rouxinol. Nós temos que cantar no escuro, nós temos que cantar no momento da alegria, nós temos que cantar mais alto quando estivermos no meio do perigo. Louvar o Senhor, louvar a Deus, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, levantar a nossa voz em louvor a Deus, em gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de nossas vidas. Nós vemos que o rouxinol, ele é capaz de cantar por 2 horas seguidas, sem repetir uma só vez a sua sequência. Ele consegue cantar por volta de 2 horas, aproximadamente 2 horas, sem repetir a sequência. Ele não se repete. A palavra de Deus nos ensina: cantai ao Senhor um cântico novo. Nós temos que sempre apresentar um cântico novo para Deus, uma expressão de alegria nova para Deus. Os testemunhos, os cânticos que eu já cantei para Deus foi bom, mas foi num outro contexto, numa outra situação. Então eu tenho que aprender a cantar um cântico novo. Eu não tenho que insistir em cantar coisas velhas, falar de coisas velhas, bênçãos velhas. Deus nos dá vitória todos os dias. Todos os dias nos dá uma renovação, todos os dias nos dá bênçãos, todos os dias Deus faz maravilhas em nossas vidas. Então temos que louvar a Deus, temos que exaltar, que glorificar, que bendizer, que louvar a Deus, temos que
dá a Deus um novo cântico todos os dias. Nós temos que louvar o Senhor com um cântico novo a cada dia, conforme ensina os Salmos. E ele não repete, o rouxinol não repete o seu canto, a sua sequência, ele não repete. E nós temos que cantar sempre um cântico novo para Deus também. O nosso louvor tem que ser novo a cada manhã, a cada instante. O rouxinol começa a cantar depois das 23 horas. Ele não canta antes, ele canta a partir das 11 horas da noite. O dia vai se passando, a noite chega, aí ele começa a louvar a Deus. Em gratidão, talvez, pelo dia que se foi, em gratidão pelo alimento que Deus lhe forneceu, em gratidão pela companheira, em gratidão pelo local, pela vida, pelo que ele tem recebido do Criador. Nós temos que louvar a Deus também, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, na madrugada, louvar a Deus sempre. Eles louvam, eles cantam, exaltam o Criador a partir das 23 horas. Eles vivem, a maioria dos rouxinóis, eles vivem na Europa, você sabia disso? Eles vivem lá em Berlim, na Alemanha. A Alemanha hoje tem cerca de 9.000 rouxinol, 9.000, muitos catalogados, né? Existem também na Palestina, voltando aqui para a ovelha, ou voltando aqui para o Salmo 23, existe na Palestina um vale com o nome, o Vale da Sombra da Morte. Existe. Ele tem mais ou menos 75 quilômetros de comprimento, de extensão, este vale. Ele vai de Jerusalém até o Mar Morto. É uma trilha estreita e perigosa. E passa por montanhas. Ele passa por trilhas, por caminhos pedregosos. Então, é fácil para uma ovelha cair na ribanceira e morrer. Era muito fácil. Por isso que o pastor tinha que ter vara e cajado. Com aquela ponta curva, cerca de 3 metros de comprimento, o seu cajado, ele pegava aquela ponta curva e colocava assim com cuidado em volta do pescoço da ovelha e puxava para cima. Então, era um instrumento que ele usava para tirar as ovelhas que caíam em pequenas ribanceiras, em pequenos buracos, mas tinha lugar ali que era muito alto e a morte, se caísse, era certa. Então era uma viagem difícil, que ninguém gostava de fazer naquela época. Era uma viagem difícil, que ninguém gostava de fazer, passar por aquele lugar. E nós, às vezes, também, como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, somos conduzidos por lugares difíceis, somos conduzidos por lugares de difícil acesso, mas o pastor está conosco. A palavra nos diz assim: a tua vara e o teu cajado. Então a vara, ela era um bastão duro de mais ou menos 1 metro. Então o cajado tinha seus 3 metros aproximadamente, com a sua ponta curva, né? No formato assim de um gancho. Então a ovelha era resgatada, a ovelha era tirada. Então nós vemos que a vara e o cajado o pastor usava para o bem da ovelha. E para o nosso bem, o Senhor usa a vara e o cajado espiritual. Ele usa a sua palavra, ele usa a sua correção, ele usa a sua presença, ele usa o seu conselho, o seu espírito. Aí a palavra ainda nos diz no Salmo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui nós precisamos também entender o seguinte: havia uma preparação antes do pastor conduzir o rebanho lá para a região que ia levar para pastar. Nas campinas de Israel, antes de levar as ovelhas, então o pastor, ele ia antes, um dia antes ou 2 dias antes, ele ia para arrancar os matos, as plantas venenosas, os espinhos, para que elas não ficassem comendo uma comida envenenada e nem ferissem o focinho. Então, por exemplo, ele pegava um enxadão e arrancava tudo. Arrancava
os espinhos, ele arrancava ali as ervas daninhas, aquelas coisas que faziam mal para a alimentação da ovelha. Então ele arrancava tudo, fazia um montão, assim, um monte, tocava fogo. Aí sim, no dia seguinte, levava as ovelhas para pastar. Então, o pasto para as ovelhas era definido aqui, foi dito no Salmo, era uma mesa preparada pelo pastor. Nós temos o pastor de nossas almas, Senhor Jesus Cristo. Ele está preparando o caminho lá na nossa frente. O amanhã pertence a Deus, e Deus já está no amanhã de nossas vidas, da tua vida. Ele já está lá na frente, tomando providências, limpando o caminho, e o profeta Isaías fala bem claro, ele nos fará andar nos caminhos abertos pelos seus passos. Então, o caminho que nós iremos trilhar, Jesus já passou o primeiro, o nosso pastor já passou o primeiro. O Evangelho segundo João, capítulo 10, ele fala sobre isso. Eu sou o bom pastor. E aí o Senhor faz uma definição, o Senhor vai fazer um comentário sobre quem Ele é e que nós somos as suas ovelhas. Então, as ovelhas tinham uma mesa preparada pelo pastor. Os inimigos da ovelha que ia se alimentar, o inimigo do rebanho tinha sido afastado. Cobras, escorpiões, animais peçonhentos, espinhos, ervas venenosas, já tinham sido afastados. Então, a ovelha, por onde fosse comer ali, perto do pastor, estava tudo em segurança. Então, nós precisamos da direção do nosso pastor, nós precisamos do cuidado do nosso pastor, Jesus. Nós precisamos confiar na direção dele. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem interesse em nossas vidas, que Ele cuida de nós. Agora nós vemos aqui, a palavra diz assim, o Salmo ainda continua dizendo, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então depois que ia guardar o rebanho, o pastor examinava o focinho para ver se ainda havia algum espinho, por acaso se a ovelha machucou a boca, pois na hora do pasto poderia ter machucado com algum espinho que estava escondido lá. Então ele colocava óleo para que algum machucado não infeccionasse. Então uma a uma as ovelhas eram examinadas, uma a uma eram examinadas. E também a cabeça da ovelha era ungida com óleo, ele passava óleo na cabeça das ovelhas pelo seguinte, as ovelhas, elas gostam de brincar, mas mesmo assim entre elas havia uma querendo dar cabeçada na outra, elas brincavam de dar cabeçada na outra. Então quando batia, sem o óleo, machucava, mas com o óleo apenas escorregava, então não fazia ferimento. Então uma a uma era examinada, e então era ungido com o óleo, passava-se o óleo na cabeça da ovelha. Então nós vemos também no sentido espiritual, que o Senhor vai cuidando de nós a todos os dias, da sua igreja, do seu povo, das suas ovelhas. Então, individualmente, o pastor Jesus, ele tem um cuidado especial conosco. Todos os dias, nós pastamos, bebemos, comemos, descansamos, temos a sua presença, temos vara, temos o cajado, temos o consolo, temos a sua palavra, temos a sua presença, temos a sua direção, e agora chega no ponto. Nós temos uma unção individual. Assim como o pastor ungia a cabeça das ovelhas, passava o óleo e examinava uma a uma, o Senhor Jesus, ele nos examina um a um individualmente, unge nossa cabeça individualmente. Então significa o quê? Que a unção, ela é um processo individual. Nós somos ungidos individualmente pelo Senhor. Então nós vemos que no Salmo 23, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele é mostrado como além da vida. Ele é muito diferente do que lá no Salmo 22, onde fala do Senhor Jesus a sua morte, né? Então nós vemos que o Senhor tem muita coisa para nós aqui. O Senhor não foi o nosso pastor. A Bíblia nos garante, o Senhor é o nosso pastor. Jesus não foi o teu pastor, Jesus é, Jesus será o teu pastor. Então Ele supre as nossas necessidades. Jesus é o nosso pastor. Jeová Raá,
Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, em hebraico. Então, nas nossas necessidades, o Senhor tem provisão para nós. O Senhor tem uma preparação para a nossa vida. O Senhor quer que a nossa vida vá em progresso. O Senhor é aquele que vai nos limpando do medo, do mal, da morte, da presença do mal, dos nossos inimigos. A nossa provisão é certa. O desejo do Senhor é ir nos preparando para habitar na sua casa, para realizar o plano que Ele tem nas nossas vidas, e este plano concluído lá na eternidade, lá nos céus. No Salmo 23, se bem examinado, se bem analisado, ainda tem muita coisa para se encontrar nele. Quando diz, o Senhor é o meu pastor, eu me recordo lá do Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 11. Então nós vemos que também fala em paz. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha saúde, é o que me dá saúde. O Senhor é aquele que me guia pela justiça. O Senhor é o meu companheiro. O Senhor é a minha vitória. O Senhor é aquele que me dá a provisão. O Senhor é aquele que provê na minha vida. Do versículo 1 até o versículo 6, tem muita coisa maravilhosa para nós meditarmos. Tem muita coisa. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 23, meditar nele, aí você vai lá para o Evangelho segundo João, você leia capítulo 10, você pode ler o versículo 14 até o 18, depois você lê o verso 27, o verso 28, o verso 29 e o verso 42. Eu tenho comigo uma frase que eu aprendi há muitos anos e eu tenho ela guardada comigo. Quando o homem ele confia em Deus, que Deus é o seu provedor, o homem não tem falta de nada. O homem não tem falta de nada quando Deus é o seu fornecedor, quando vem de Deus o seu recurso. Eu falo isso baseado em Tiago, capítulo 1. Diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, que desce lá do alto, aonde não tem sombra de variação nem mudanças. É neste Deus que nós temos que pôr a nossa confiança. Existe uma ordem aqui no Salmo 23. Existe uma ordem, uma sequência, e nós temos que prestar atenção. Por exemplo, a palavra diz assim, começa dizendo, pastos verdejantes. Ele nos leva para pastos verdejantes. Hoje é tempo de se alimentar da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar dela. Pastos verdejantes. Fala sobre água de descanso. Não é apenas água para beber, é uma água de descanso, é um lugar fresquinho, é um lugar saudável, é um lugar com vida. Água de descanso, lugar de refrigério. Fala caminhos de justiça, ou veredas de justiça. Depois, vale de sombra e morte, e depois vem a casa do Senhor, que é o céu. Então, se nós pararmos, se você parar para pensar, se você parar para analisar a sua vida, como é que ela está indo, como é que Deus tem te preservado e te trazido até aqui, você tem muitos motivos para agradecer esse pastor maravilhoso chamado Jesus. Se você parar para pensar, você terá muitos motivos para agradecer. Essa é a realidade. Você pode conhecer o Salmo do pastor. Isso é muito importante, isso é uma coisa muito boa. Agora, ter intimidade, conhecer o pastor do Salmo, isso é bem diferente. Havia, em uma certa cidade nos Estados Unidos, uma grande empresa. E no final do ano, deram uma festa de confraternização
para os funcionários. Ali foi muita gente importante naquela empresa. E foi dada a palavra para várias pessoas falarem algo, fazer algum pequeno discurso sobre a empresa, sobre a diretoria da empresa, sobre o dono que estava ali dando aquela festa de confraternização para os funcionários. E em um certo momento, um ator famoso nos Estados Unidos, ele foi chamado para falar algo. Então ele disse: eu vou falar o Salmo 23. A nossa empresa chegou até aqui, nós estamos até aqui, bem-sucedidos. Ele fez lá elogios ao empresário, às pessoas que estavam ali. Então ele falou: eu vou fazer a leitura, eu vou recitar o Salmo 23, eu vou fazer a recitação do Salmo 23. E ele fez uma impostação de voz muito bonita, falou bonito, ele proclamou bonito ali o Salmo 23, ele fez ali a sua fala muito bonita. As pessoas ficaram admiradas, porque ele falou bonito, com aquela voz bonita, bem postada, uma boa dicção. Então, as pessoas gostaram. Foi bonito ouvir aquilo. Aí mais algumas pessoas falaram. E havia também ali entre eles um velhinho, aposentado, mas que era muito considerado pela diretoria da empresa, porque o filho dele era um alto funcionário da empresa. E ele sempre ia nessas confraternizações da empresa. Mas naquele dia deram oportunidade para ele falar. E aquele velhinho, ele falou, ele era um obreiro, ele falou: eu vou recitar o Salmo 23 também. Eu não tenho outras palavras assim agora para dizer, mas apenas eu vou recitar também o Salmo 23. Então ele começou dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz... Então ele falou o Salmo 23. Após ele recitar o Salmo, percebeu-se nas pessoas os olhos mareados das pessoas, lágrimas. Aí o ator deu uma volta assim, chegou perto dele, colocou as mãos no ombro dele e disse assim: meu Senhor, eu conheço o Salmo do pastor, conheço. Agora o Senhor é diferente, o Senhor conhece o pastor do Salmo. Então é isso, nós precisamos a cada dia permitir que Ele seja o nosso pastor pessoal, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor. Então nós precisamos de aprender a confiar nele a cada dia mais, a cada dia. Que Deus abençoe você a cada vez mais, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja contigo, que este pastor seja o pastor da tua vida a cada dia, que a bênção, a graça, a paz do Senhor esteja com você. Lembre-se, Jesus é a tua proteção, Ele é o teu pastor que te protege, Ele é a mão amiga que te consola nos momentos de seu medo e de tuas incertezas. Você pode ficar tranquilo, o Senhor é aquele que cuida de você, o Senhor é aquele que está com você todos os dias, todos os momentos. Ele veio para conceder vida e vida em abundância, por longos dias. É o que diz o Salmo: habitaremos na casa do Senhor. Será maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde muito, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Amém.